Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Maria, Rainha da Paz, rogai por nós. Podem sentar-se. Eu quero, neste dia de retiro, conduzir-vos a uma peregrinação espiritual, seguindo os passos de Maria, meditando no seu grande projeto de amor, que é o projeto do amor do Pai, e de salvação para a humanidade, de modo que espiritualmente possamos visitar os santuários marianos, visitar a grande passagem das aparições de Maria sobre a terra, nas quais, em cada uma delas, ela deixou um itinerário espiritual, um caminho a ser seguido, para nos conduzir ao Pai, à santidade. Eu tive a inspiração de escrever esta palestra após ter percorrido os grandes santuários onde ocorreram as aparições de Nossa Senhora. De Nossa Senhora de Fátima, em Portugal, de Lourdes, na França, da Medalha Milagrosa, em Paris, da Revelação, em Roma, e de Medjugorje, que ainda ocorre na Bósnia. Antes de mais nada, quero dizer que esta palestra não é e não será uma aula, ou menos ainda uma profunda catequese teológica. Ao contrário, será apenas um itinerário espiritual que nos conduzirá a um amor maior a Maria, a Nossa Senhora, e uma adesão maior às suas mensagens, mensagens de salvação, mensagens que são um apelo urgente para a salvação da humanidade. Em março de 2009, após alguns meses de correspondência por e-mails, tive a graça de conhecer pessoalmente o presidente do Secretariado Rainha da Paz do Rio de Janeiro, o caríssimo amigo Dr. José Ribamar de Farias, que antes de sua conversão em Medjugorje, ele era general do Exército Brasileiro e foi em Medjugorje para comemorar o seu aniversário de casamento, que sua esposa disse: olha, eu te peço só uma coisa, que nas nossas bodas de prata, nós vamos a Medjugorje, eu quero você comigo. E ele não era muito mariano e nem menos ainda muito católico. Mas ele, a pedido da esposa, ele pediu uma dispensa do exército e foi a Medjugorje. E nessa ocasião, ele a Medjugorje, ele teve uma grande conversão, mudou de vida, e voltando para o Brasil, ele deixou de ser general do exército e passou a ser general de Maria. É um médico também, homem que tem um coração muito grande. Até a Luciana, que está aqui comigo, nós temos depois, esse ano, mais uma peregrinação. Fomos para a Terra Santa, para Medjugorje, a Luciana também foi, e também pôde conhecê-lo. E ele vindo aqui, ele escutou a pregação, tudo, gostou muito e me convidou para conduzir essa peregrinação. E já fui pela segunda vez com ele. E após essa grande conversão dele, a vida dele toda mudou. Ele se tornou um homem totalmente mariano. E faz todo ano peregrinações a Medjugorje e praticamente sem ganhar nada. Faz tudo a preço de custo, só para poder levar os peregrinos a fazer uma boa peregrinação, porque tem muitos que divulgam até na televisão e que só querem ganhar dinheiro, mas não querem levar os peregrinos a fazer uma experiência de Nossa Senhora, a entrar na vida de oração que pede Nossa Senhora. Só quer fazer para ganhar dinheiro. Isso nas televisões católicas e também em muitos sites que se dizem católicos na internet. E ele, quando esteve aqui, ele me convidou. Eu coloquei ao Padre Eugênio, o Padre me deu autorização e eu fui para conduzir essa peregrinação. E lá eu tive a graça de percorrer tantos lugares sagrados, pelos quais passaram tantos homens e mulheres em busca de Deus. E lá deixaram a marca da santidade de Deus, manifestada em suas vidas.
A peregrinação que nós somos, naquele ano, em 2009, partiu de vários lugares do Brasil, Minas Gerais, Fortaleza, Rio Grande do Sul, São Paulo, e nós embarcamos, por uma coincidência divina, no próprio dia 5 de agosto, dia da mensagem de Nossa Senhora. Chegamos em Portugal, e de Portugal, do aeroporto, fomos diretos para Fátima, a cidade do Imaculado Coração de Maria. E eu posso dizer que amei Fátima. Me senti acolhido por Maria naquela terra bendita e abençoada. Me emocionei muito quando participávamos da procissão das velas à noite. Mais de 150 mil peregrinos na Praça de Fátima. Quase uma centena de sacerdotes concelebrando aquele rito. Em um simples dia de semana, um dia comum, com um terço em uma mão e com a vela na outra, caminhando e rezando, consagrando o mundo, as suas famílias, as suas vidas, os seus problemas, ao Imaculado Coração de Maria. O clima de oração profundíssimo, de fé, de sacrifício, de abandono nas mãos de Maria, me marcaram profundamente, mas o mais tocante se deu no dia seguinte, em que celebrei a Santa Missa na Capelinha das Aparições, no local exato onde a Virgem de Fátima apareceu aos 3 pastorinhos. E ali aos pés da Virgem Santa consagrei ao seu Imaculado Coração os peregrinos, os meus irmãos no mosteiro, a minha família, todos aqueles que vêm ao nosso mosteiro, a nossa diocese, e sobretudo consagrei o meu ministério sacerdotal, dando totalmente a Maria, consagrando a um serviço fiel ao Papa e a todos os bispos em comunhão com o Santo Padre o Papa. Também em Fátima tivemos a graça de conhecer a senhora Maria Isabel dos Reis, que foi sobrinha da irmã Lúcia. E ela nos contava que a irmã Lúcia tinha todas as suas orações atendidas por Nossa Senhora, porque ela consagrava todas as intenções ao Imaculado Coração de Maria. E nos dizia que a Virgem queria que ela, a irmã Lúcia, permanecesse em Fátima para divulgar as mensagens de Fátima e consagrar o mundo, a Rússia, a Igreja, ao Imaculado Coração de Maria. Mas por obediência ao bispo local, ela entrou em um convento de clausura e viveu toda a sua vida no escondimento, na clausura de um mosteiro, como uma mártir da obediência. Não julgo o bispo, mas afirmo, escutando tudo isso, que esta não era a vontade de Maria sobre a vida da irmã Lúcia. Contudo, ela se santificou obedecendo à Santa Igreja. Como me impressionou ver em Fátima um pedaço do muro de Berlim, levado após a queda do comunismo, que se deu dias depois que o Papa João Paulo II ter consagrado o mundo ao Imaculado Coração de Maria. Como também foi forte ver a coroa oferecida pelas mulheres portuguesas no dia 13 de outubro de 1942, em ação de graças por Portugal não ter entrado na Segunda Guerra Mundial, que durou de 39 a 45, permanecendo um país neutro, graças às orações pedidas pela Virgem de Fátima, porque a Virgem apareceu e disse: se vocês rezarem, Portugal não entrará na guerra. O povo se uniu em oração e Portugal foi o único país que ficou neutro, por causa da oração. É lógico que a Suíça ficou neutro, mas tinha tantos interesses econômicos, porque era um país anti-religioso de todo mundo, então não podia entrar na guerra. Mas Portugal ficou neutro a causa das orações do povo, das mulheres portuguesas, que consagraram ao Imaculado Coração de Maria. Na coroa da Virgem podemos também ver, na parte superior, o projétil, a bala que trespassou o corpo do grande Papa João Paulo II no atentado de que foi vítima em Roma no dia 13 de maio de 1981, onde o próprio Papa disse que foi Maria, a Virgem de Fátima, que o salvou. E após a sua recuperação, em sinal de agradecimento, a Virgem, por lhe ter salvo a vida, fez questão de depositar
na coroa da Virgem, o projétil que trespassou o seu corpo, como forma de agradecimento. É belo olhar naquele enorme santuário mariano e saber que ali tudo começou em um domingo, dia 13 de maio de 1917, onde uma bela senhora vestida de branco luminoso, com neve, com um cordão de ouro na cintura, aparece para 3 pastorinhos, dizendo: não tenhais medo, não vos farei mal. Quereis oferecer a Deus todos os sofrimentos que Ele vos mandar em reparação dos pecados? Já que aceitastes, deveis sofrer muito, mas a graça de Deus será o vosso conforto. E por último, ao grande milagre do sol, testemunhado por mais de 70 mil pessoas, posso dizer que Fátima é um grande chamado à penitência, à aceitação da cruz, a oferecer todo o sofrimento em sacrifício pela salvação das almas, consagrando tudo ao Imaculado Coração de Maria. Isso ficou muito marcado para mim em Fátima. O quanto Nossa Senhora quer que nós depositamos tudo, consagramos tudo ao seu Imaculado Coração de Maria. Porque nós católicos temos o mau hábito de dar as coisas a Deus, dar as coisas na mão de Nossa Senhora e depois pegar de volta. Agora, consagrar é dar uma situação, dar um problema que temos, dar uma pessoa e dar de uma vez. E não pegar mais de volta. Confiando que Nossa Senhora, o Senhor, vai fazer algo bom. E quantas coisas nós temos que consagrar no nosso coração. Quantas coisas que nós vivemos. Que uma vez que nós consagramos, aquilo não mais nos pertence. Aquilo não mais nos é nosso. E Nossa Senhora em Fátima deixou bem claro: quereis oferecer a Deus os sofrimentos que Ele vos mandar em reparação dos pecados? Ou seja, ela pediu que as crianças, tudo aquilo que elas sofressem, elas dessem a Deus para a reparação daqueles que pecam, dos grandes pecados. E elas disseram: sim, queremos. E o quanto sofreram esses pastorinhos? O quanto sofreram? E depois dizia Nossa Senhora: já que aceitastes, deveis sofrer muito, mas a graça de Deus será o vosso conforto. Quando nós sofremos muito, a graça de Deus é o nosso conforto. Se nós unimos o nosso sofrimento a Ele, se o consagramos à mão de Nossa Senhora. Acende para mim a luz, por favor. Mas como fazer essa consagração? Nós podemos perguntar: como consagrar tudo ao Imaculado Coração de Maria? É uma oração simples, é ter o coração de criança, o coração confiante, e dar tudo. E sem querer de volta. Dar tudo confiando que daquele voto, daquela doação que eu dei, Nossa Senhora me dará uma resposta. É dar tudo. Em Medjugorje, Nossa Senhora ela ensinou uma oração de consagração ditada pela Helena, e eu quero rezar convosco. Vamos ficar de pé. E eu vou fazendo e vocês vão repetindo no vosso coração. Ó Imaculado Coração de Maria, ardente de bondade, mostrai o vosso amor para conosco. A chama do vosso coração, ó Maria, desça sobre todos os homens. Nós os amamos imensamente. Imprimi nos nossos corações o verdadeiro amor, para que sintamos o desejo de vos buscar incessantemente. Ó Maria, humilde e mansa de coração, lembrai-vos de nós quando cairmos no pecado. Sabeis que todos os homens pecam. Concedei-nos por meio do vosso coração imaculado a saúde espiritual. Fazei que possamos sempre contemplar a bondade do vosso coração materno e que nos convertamos por meio da chama do vosso coração. Amém. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Maria, Rainha da Paz, rogai por nós.
Podem sentar. Nossa Senhora em Fátima, ela pede também o sacrifício. O sacrifício por excelência é a Santa Missa, onde Jesus, que se deu na história como sacrifício, esse sacrifício agora é atualizado sobre o altar. Sacrifício é uma palavra que significa do latim sacrum facere, fazer algo sagrado, tradução. No Salmo 50, versículo 13 e 15 diz: comerei eu carne de touros, diz o Senhor, ou beberei sangue de bodes? Oferece a Deus um sacrifício de ação de graças. Assim o Salmo diz que também o sacrifício é oferecer a Deus, porque tudo é de Deus nesse mundo, tudo. Os animais, tudo é de Deus. O único que não é de Deus é o nosso sofrimento. E nós podemos oferecer esse nosso sofrimento e fazer dele algo sagrado, transformando ele em um grande louvor dado a Deus. Antigamente as crianças eram treinadas, desde os homens eram treinados desde crianças a aprender a viver uma vida de sacrifício. Havia o chamado fioretti, que os pais ensinavam os filhos a fazer um pequeno sacrifício. Por exemplo, o pai dava ao filho um chocolate, uma barra de chocolate. Daí o menininho ia abrir, a menininha abriu, o pai falava assim: não abre agora. Oferece para Deus agora essa vontade que você tem de comer o chocolate e abre só daqui 1 hora. A criança era treinada para oferecer algo para Deus. Hoje em dia os pais não sabem mais educar os filhos, não sabem mais educar ao sacrifício. Sacrifício é então oferecer algo a Deus. E fazer desse algo sagrado. Na carta aos Romanos, no capítulo 12, versículo 1, diz: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Oferecer os nossos corpos como um sacrifício agradável a Deus. Oferecendo como? Numa vida santa, uma vida pura, uma vida abandonada, oferecendo a pureza do corpo e do coração a Deus. Oferecei os vossos corpos a Deus como um sacrifício santo. Sacrifício também, ele está totalmente unido ao louvor que sobe a Deus e à justiça concreta deste mundo. Em Hebreus capítulo 13, versículo 15 a 16 diz: por ele, pois, ofereçamos sempre a Deus um sacrifício de louvor, por Cristo, isto é, o fruto dos lábios que confessam o seu nome. Mas não vos esqueçais de fazer o bem e de repartir com os outros, porque com tais sacrifícios Deus se agrada. Sacrifício também é eu tirar aquilo que é meu e que eu gostaria, que eu tenho, e dar ao outro. Repartir o meu pão com o meu irmão também é um sacrifício de louvor. Nossa Senhora fala também em Fátima sobre a penitência. O que é penitência? Penitências são atos: jejum, vigílias, peregrinações, flagelos corporais, cilícios, tudo isso oferecido ao Pai. Mas já que essa palavra penitência, que a Igreja nunca extinguiu, mas muitos homens da Igreja tiraram, desapareceu. Porque hoje ninguém quer mais fazer jejum, ninguém mais quer fazer um cilício, um flagelo. E tudo isso eram práticas que serviam para dar a disciplina corporal e oferecidas para Deus. Antigamente, e até hoje, muitos homens da Igreja ainda fazem, épocas fortes de tentação, usar o cilício. Eu conheço jovens que fazem direção espiritual comigo, que usam cilício para viver a sua castidade com a sua namorada até o fim, para matar aquele impulso carnal que há forte, para poder não matar, mas poder equilibrar, para que o Espírito mande na carne. Eu conheço, e não são vários. Mas só que hoje muitos padres nem falam do cilício, por quê? Porque eles mesmos também não fazem. Agora, se um não faz, também não vai poder falar.
Cilício, tem cilício que se usa na cintura, com pequenos arrebites de pontiagudo, que não furam, mas que eles ficam raspando, machucando, como uma forma de mostrar que o homem ele é fraco e que para controlar a tentação da carne. Outros pequenos cilícios, uma pedra no sapato. Pequenos cilícios também de penitência, ficar rezando 20 minutos com os braços abertos, de joelho em cima de grãos de azeitonas. Tudo isso hoje parece, mas isso tem uma potência para equilibrar o nosso corpo ao espírito, e além disso, para salvar as almas, que é um valor incalculável. Depois de passar por Fátima, nós fomos para a Espanha, passamos por Santiago de Compostela, um dos 4 santuários mais visitados de toda a cristandade, e ali tivemos a graça de participar da missa dominical dos peregrinos, onde vi todos os peregrinos faziam o caminho de Santiago a pé e chegavam na missa dominical para participar. Santiago, ele era filho de Zebedeu e Salomé, irmão do apóstolo João. E também foi muito bonito ver ali o grande turíbulo, um turíbulo enorme, 1,20 m, mais ou menos, 1,5 m, que são 6 homens para puxar aquele turíbulo, tem as brasas desse tamanho dentro dele, coloca incenso, daí pega, os homens puxam com a corda e ele balança assim, bum, bum, na igreja, você só vê aquela fumaça saindo. E foi engraçado que estava o bispo celebrando a missa, e nós, todos os padres, ficavam tão bonitos, só com a cabecinha assim. E uma hora, quando o turíbulo estava parando, mas ele vai alto, ele sobe 30 metros na catedral, assim em cima, de ponta a ponta, aquela catedral enorme de Compostela. E foi engraçado que uma hora o turíbulo foi parar, e para parar o turíbulo, estava todo mundo vindo, né? De repente 5 homens entraram e meteram a mão assim, e o turíbulo deu um pulo, pum! Parecia que ele veio para cima da gente, estava no altar, só viu os padres pulando. Mas é lindo ver, é muito bonito. E porque naquela época usava aquele turíbulo, aí daí a gente pergunta, mas por que se usava aquele turíbulo tão grande naquela época? Porque o povo não tomava banho. Então imagine, na missa, a catedral cheia, e com aquele frio, e ninguém tomava banho por causa do frio, porque não tinha chuveiro elétrico, tinha que ser na canequinha o banho. Então, tinha que colocar bastante incenso na igreja para ficar o cheiro um pouco agradável. Foi por isso também que o incenso entrou, além de o incenso ser uma prática que era do paganismo, de oferecer aos deuses, a igreja pegou cristianizou isto, oferecendo ao Pai como oração que sobe como incenso, mas de uma forma bem prática. O incenso é muito prático mesmo, porque é para dar um bom odor à Assembleia. E de Santiago nós fomos para Loyola, e ali Loyola também foi uma graça que eu celebrei a missa no quarto, no castelo de Loyola, onde nasceu, onde morreu Santo Inácio de Loyola, e fiz uma pregação muito forte sobre Santo Inácio, porque eu gosto muito de Santo Inácio e conheço bem a vida dele, e que também era um grande general, Santo Inácio de Loyola. E depois, por fim, o sacristão, que espanhol, gostou tanto da pregação que ele me trouxe como se fosse um ostensório, um relicário com os ossos de Santo Inácio para me abençoar. Foi a relíquia de Santo Inácio cada peregrino. E celebrei a missa em cima da urna onde estão os restos mortais de Santo Inácio. E foi uma graça grande. E de Santo Inácio nós fomos diretamente para a França, para Lourdes. E chegamos em Lourdes, a cidade da Imaculada Conceição, no dia 31 de agosto. Chegamos à noite e fomos direto, quando chegamos, para a procissão das luzes. Procissão em que o estandarte de Nossa Senhora de Lourdes vai à frente e todos os devotos atrás, com a vela na mão, rezando o Santo Terço e cantando Ave, Ave, Ave Maria. Conhece essa música? A música de Nossa Senhora de Lourdes. E foi emocionante. Só de lembrar, isso me dá muita alegria. Era aproximadamente uns 250 mil peregrinos, mais que Fátima. A praça inteira era uma praça enorme, cheia de peregrinos.
mais de uma centena de sacerdotes, tinha quase uns 200 padres, que estavam ali venerando Maria, a Mãe de Deus. No dia seguinte, por uma graça enorme, eu celebrei a Santa Missa na gruta de Massabielle, local das aparições de Nossa Senhora de Lourdes, onde apareceu Nossa Senhora Bernadette. E foi muito belo ver também ali, na missa internacional dos doentes, tantos doentes de cadeiras de rodas que expressavam ali o seu amor à Nossa Senhora. E a ela entregavam a sua vida, pedindo por meio dela o alívio de suas dores. Percebi em Lourdes um grande chamado do Senhor, por meio de Maria, à esperança. A esperança mesmo na dor, a esperança no sofrimento. Há tantos que sofrem no corpo e no espírito e vão até ali em peregrinação para reencontrar a paz do coração, perdida com a dor e o sofrimento. Reencontrar com Maria. Como foi tocante entrar naquela gruta e escutar o barulho da água que jorrava na fonte e lembrar que ali, no dia 11 de fevereiro de 1858, em uma quinta-feira gelada de manhã, surgiu Maria, cercada por uma nuvem de ouro, tendo aspecto de uma jovem de 16 a 17 anos, vestida de branco com uma faixa azul ao redor da cintura, que se estendia pelo vestido até embaixo, tendo sobre a cabeça um véu branco que deixava transparecer os cabelos. Com as mãos postas e do braço direito pendia um grande terço de contas brancas, e nos seus pés 2 rosas de ouro. E ali Maria continuava o seu projeto de amor. Na primeira aparição, Bernadette não disse nada, apenas rezou o Santo Terço, e a Virgem de Lourdes acompanhou a sua oração com o silêncio, e em suas mãos dedilhava as contas do terço. 3 dias depois, a 14 de fevereiro, Bernadette teve uma outra aparição, mas tinha dúvida, tinha medo de ser Satanás. E quando apareceu a Bela Senhora, Bernadette jogou água benta. E a Bela Senhora sorriu, não disse nada. É sempre mãe, Maria. Só no dia 18 de fevereiro, a Virgem apareceu e disse a Bernadette: não te prometo a felicidade neste mundo, mas no outro. Quer me fazer a gentileza de voltar aqui por 15 dias? E durante as aparições, a Bela Senhora confia 3 segredos a Bernadette, que não os contou a ninguém. No dia 24 de fevereiro, a Virgem diz a Bernadette: penitência, penitência, penitência. Rezai pelos pecadores. Mas o fato esplendoroso se dá um dia depois, quando diante de tantos que lá estavam para a aparição, a Bela Senhora indica um ponto exato na gruta e pede a Bernadette para lavar-se e beber água. Mas não havia fonte de água nenhuma ali naquele ponto. E Bernadette, na fé, cava e começa a passar sobre a sua pele o barro, e começa a comer a terra. Todos riem dela, mas aos poucos inicia a jorrar água. E um cego que estava presente, lavando-se, torna a ver. E ainda hoje, muitos vão até lá e fazem o banho da imersão, na água que jorra da gruta. E ainda hoje testemunha as curas físicas, espirituais e milagrosas. Inclusive eu fui fazer, no dia que eu celebrei a missa, eu fui à tarde fazer o banho. No dia seguinte eu também fui. E foi engraçado que no dia seguinte, fazendo o banho, eu não sabia que o horário fechava, eu fui. E eu cheguei lá às 4h30, estava fechado. Daí os italianos que tinham participado da missa comigo me viram, falaram: padre, mas o senhor está aqui, que eu fiz uma homilia bem forte lá, e o italiano gosta, que gosta de padre grita no altar, então eu tenho aprendido do padre Eugênio um pouco pregar dessa maneira. Então eles ficaram tudo entusiasmados, e logo me conheceram, ele falou: padre, mas que homilia que o senhor fez hoje? Quanto tempo eu escuto uma homilia assim? Mas o que o senhor está querendo aqui? Eu falei: não, eu queria fazer o banho. Ah, padre, está fechado. Mas porque é o senhor vai fazer. Eu fui o último a fazer o banho, da água mais suja que tinha aqui. E todos se banharam o dia inteiro. Daí fui eu lá fazer o banho. E foi engraçado que
Um até brincou, esse padre quer se converter mesmo, viu? Porque veio outro, agora eu esqueci de novo. E é interessante que naquela água, pela minha experiência que eu fiz, você entra nu na água, eles amarram uma toalha na sua cintura, uma toalha que eles amarram em todo mundo, amarram na sua cintura só para ali dar uma privacidade um pouco maior, e depois você faz um pedido diante da imagem de Lourdes, que está na frente da vasca onde você está, para tomar o banho, e eles te dão banho de imersão. Mas é tão interessante que quando a água é geladíssima mesmo, quando levanta, vem um calor tão grande no corpo, pelo menos eu e a maioria dos que sentiam isso, um calor tão grande, e você não precisa nem se enxugar, ela seca direto no corpo. Do jeito que eu saí, eu me troquei, não sei nem me enxugar, e não estava molhado. Estão até hoje centenas de curas que acontecem todo ano no banho de Lourdes, da fonte, porque foi Nossa Senhora que disse. Mas é interessante notar isso, que em Lourdes é um grande sinal a obediência. A obediência que tanto a Nossa Senhora quanto a Igreja. Bernadette não tinha na gruta nenhum buraco, como eu disse. Não tinha nenhuma fonte, mas Nossa Senhora falou, cava, bebe, come, cava ali, que ele tem uma fonte. Ela cavou e começou a passar aquilo no rosto, em obediência. E por causa da obediência dela, nasceu a fonte de água, que curou e cura hoje a muitos. Então, olha que importância, que valor tem a obediência diante de Deus. E é triste olhar que hoje muitos na igreja, em nome de aparições de Nossa Senhora, principalmente aqui no Brasil, vão contra a igreja, estão fora da obediência da igreja. Como eu vi, tem um pessoal que divulga, pega esse paninho, esse lencinho, que é abençoado do céu, não precisa sacerdote abençoar, é um sacramental. Isso é palhaçada. É palhaçada. Porque um sacramental é a igreja que diz o que é um sacramental. Sacramental é algo que tem uma bênção da igreja. E como que esses que dizem que apareceu Nossa Senhora vai falar que Nossa Senhora está fazendo um sacramental, sendo que a igreja na terra que faz sacramental? E Nossa Senhora obedece à igreja da terra, embora ela é mãe da igreja. E tem esses fanáticos, esses loucos que divulgam essas coisas. E o povo tudo vai atrás. Sacramental é só abençoado pela igreja. E diz o Código de Direito Canônico, sou o Papa que pode criar e abolir um sacramental. Mas ninguém tem autoridade, nenhum bispo. Só o Santo Padre. E vem um pessoal diz que tem a aparição de Nossa Senhora, que divulga a aparição de Nossa Senhora aqui no Brasil, que cria um sacramental. E não tem a humildade de obedecer à igreja. Agora, como que Nossa Senhora, que é a mãe da igreja, vai contra a igreja? Impossível. E algo interessante também, que Bernadette era uma mulher tão obediente, que ela estava no mosteiro, na clausura, tinha um câncer no joelho. E a superiora mandava ela esfregar o chão, ela com câncer no joelho, com o tumor, ia abaixar e esfregar o chão, com dores enormes, mas nunca ia contra a obediência da superiora. Até que a superiora depois viu que ela não estava fingindo, que ela estava realmente doente, e mandou ela se tratar, só que daí já era tarde demais. Eu não queria estar no lugar dessa superiora, pelo erro que cometeu. Mas isso mostra também a santidade da Bernadette pela obediência à igreja. Pela obediência à igreja. Dizia Santo Agostinho, eu prefiro errar com a igreja, obedecendo à igreja, do que acertar sozinho e indo contra a igreja. Eu prefiro errar obedecendo à igreja do que acertar sozinho e contra a igreja. E tem um ditado na igreja que diz, quem obedece nunca erra. É verdade. Eu sou monge, estou abaixo de obediência da igreja, do meu superior, e eu percebo isso na minha vida. Mesmo que eu obedeço, e às vezes eu não queria fazer aquilo, mas eu obedeço, eu nunca erro.
Nunca era. Porque eu estou na graça de Deus. E depois nós também vimos o corpo de Santa Bernadette, intacto. A coração de Maria em Lourdes se dá quando a bela senhora pede a Bernadette para ir ao pároco e pedir a construção de uma nova igreja ali. O pároco pede um sinal e Maria diz a Bernadette para dizer ao pároco: o abade de Peyre-Alemanial, que soy a Imaculada Concepción. Eu sou a Imaculada Conceição. É o que Nossa Senhora manda dizer ao pároco. Quando o abade escuta essas palavras, crê, pois era impossível uma jovem ignorante, simples como Bernadette, saber algo sobre o dogma da Imaculada Conceição de Maria, que o Papa Pio IX havia declarado 4 anos antes. E com esse pronunciamento, Maria em Lourdes confirma a fé católica. Ela não vai contra a fé católica, como muitas aparições. Ela vai de acordo com a fé católica. Depois da aprovação de Lourdes, em 1862, como Santuário Mariano Internacional, Bernadette escreve ao Papa Pio IX as seguintes palavras: depois de tanta reflexão, digo que Nossa Senhora é mesmo boa. Se pode dizer que ela veio para confirmar a palavra do nosso Santo Padre o Papa. Como se Bernadette quisesse dizer: Nossa Senhora está aparecendo aqui para dizer realmente que o dogma que o Papa proclamou é real. Eu sou a Imaculada Conceição. Assim ela vai e chancela a palavra do Santo Padre. E Lourdes é um grande chamado, então, à unidade com a Igreja. Unidade à doutrina da Igreja, ao magistério, ao que a Igreja proclama. Para mim, Lourdes é também um grande chamado à unidade com o Santo Padre o Papa, como teve Bernadette. O Papa e a Igreja. Em Lourdes me lembrei muito da senhora Margarita Piróvano, madrinha do Padre Eugênio, que viveu aqui conosco no mosteiro, faleceu o ano passado, e ela ia todos os anos a Lourdes. Serviu 50 anos Lourdes, dando um mês a cada ano da sua vida como voluntária em Lourdes, lavando os doentes, cuidando dos doentes, aqueles que mais precisavam, limpando o traseiro dos doentes, fazendo tudo. 50 anos, todo ano dando um mês na França, como doação da sua vida. Uma mulher que eu tenho certeza que isso Deus olhará e olha para ela de um modo todo especial, porque foi uma mulher que amou Nossa Senhora, amou Jesus de forma concreta, reconhecendo Jesus no mais simples, no mais pequeno, no doente. De Lourdes nós fomos a Nimes, passamos por Ars, e no ano sacerdotal tivemos a graça de visitar a casa, a igreja do grande cura d'Ars, o patrono de todos os sacerdotes, que por 40 anos guiou aquela paróquia, doando-se totalmente à oração, à penitência e ao jejum e à confissão. Lá celebramos a Eucaristia e fomos direto para Peyre-Alemanial, cidade do Sagrado Coração de Jesus. No dia seguinte visitamos a Capela das Aparições de Jesus, a Santa Maria Margarida Alacoque, que no dia 27 de fevereiro de 1673 teve a sua primeira aparição de Jesus, que lhe mostrava o seu coração chagado, coroado por espinho por causa dos pecados, e dizia: quero que tomes o lugar do apóstolo João, que recostou a sua cabeça e o seu ouvido no meu coração. E Jesus, nessas aparições, pediu a comunhão em reparação do seu coração ofendido pelo pecado, e em reparação também pediu que ela fizesse, entre a passagem da primeira e quinta, a primeira sexta-feira do mês, 1 hora de adoração prostrada totalmente diante do Santíssimo Sacramento. Lá na Capela das Aparições, nós participamos também da Santa Missa. Após essa experiência de colocarmos também no coração de Jesus, o Sagrado Coração, passamos pelo Carmelo de Lisieux, onde visitamos o convento das Carmelitas. Aqui nós temos a Dona Teresinha
a mãe do irmão Maximiliano, que é monge aqui no mosteiro, que é Teresinha, a causa de Santa Teresinha de Lisieux, a intercessora. E lá no convento, passamos o local onde viveu Santa Teresinha, do Menino Jesus, onde se conserva o seu corpo intacto, como o de Bernadette, intacto. E o de Bernadette cresce o cabelo, a unha, é todo rosado, o lábio rosado, a unha. Eu falo que ela ainda é muito vaidosa, porque ela ainda faz a unha, até depois de morta. De lá, nós nos dirigimos a Nerves, onde está o corpo de Bernadette, como eu já disse. Onde em Nerves nós vemos um local austero, mostrando assim uma vida contemplativa, intensa, que Bernadette teve, e que uma vida de sofrimento, que doou naquele convento toda a sua vida. E é um dado interessante, o corpo de Bernadette permanece todos esses anos a 36 graus, temperatura normal do corpo humano, vivo. Na segunda-feira, dia 7 de setembro, celebramos a missa na Capela das Aparições da Medalha Milagrosa, local em que Maria se revela com o título de Nossa Senhora das Graças, e promete a Santa Catarina Labourier que todos os pedidos feitos ali, com fé, seriam atendidos, como também lá ela pede para cunhar uma medalha com o coração de Jesus e de Maria, com o escrito: ó Maria, concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. E afirma que todos aqueles que levassem consigo esta medalha milagrosa seriam protegidos de todos os males. A primeira aparição ali se deu no dia 19 de julho de 1830, quando Maria adverte: terás que sofrer muito, mas terá graça de Deus para suportar. Olha que interessante, em todas as aparições de Maria, ela nunca nega o sofrimento. Ela pede, e ela diz que terás que sofrer muito. No dia 27 de julho de 1830, às 5h30, quase o mesmo horário, às 17h30, quase o mesmo horário da aparição de Medjugorje, Catarina vê a Virgem de mãos estendidas, e de suas mãos descem raios esplendorosos, e escuta a voz. Esses raios são as graças que Maria traz à humanidade. E a um certo momento, ela vê a Virgem com os olhos fixos no céu, apresentando a Deus um globo dourado que estava em suas mãos, a terra. Maria que apresenta a Deus a oração dos seus filhos, os seus filhos. E é interessante também saber que em uma das aparições a senhora disse a Santa Catarina Labourier: eu tenho as mãos cheias de graça para doar, mas ninguém as pede. Mas ninguém as pede. O que é a graça? A graça, teologicamente, é a própria presença de Deus. É Deus que se dá. Então o próprio Deus se dá pelas mãos de Maria. E nós vemos claramente o próprio Deus se dando pelas mãos de Maria no menino Jesus. E por último, a vidente Santa Catarina Labourier vê Maria sobre um grande globo branco, esmagando a cabeça de Satanás, da serpente, do diabo, esmagando Satanás com toda a sua humildade, pureza e obediência ao Pai, esmagando nossas tentações e dando-nos a graça da santidade. E ali a Maria aparece coroada de 12 estrelas, pois é ela a mulher revestida de sol, coroada tendo a lua debaixo de seus pés, e nos braços um menino, Senhor, que dá vida. Ali me lembrei do tempo em que, quando eu fazia faculdade e trabalhava, todos os fins de semana eu carregava comigo uma imagem de Nossa Senhora das Graças de 25 centímetros, 30 centímetros, e onde eu ia aquela imagem comigo, rezando nas casas, rezando o terço, levando a presença de Maria. Nesse santuário mariano, eu me prostrei com o coração para acolher todas as graças que a Virgem Santa deseja me dar, tanto a mim como também a todos aqueles que estavam no meu coração, nas minhas orações. De lá nós partimos para Roma, visitamos as 4 basílicas maiores, Santa Maria Maior,
Latrão, a Catedral do Papa, São Paulo Extramuros, onde foi o martírio do apóstolo Paulo, São Pedro, onde estão os restos mortais do apóstolo Pedro, como também as catacumbas dos papas. E lá participamos da audiência com o Santo Padre o Papa Bento XVI, na quarta-feira do dia 9 de setembro. E ali pudemos receber a bênção apostólica de Pedro, como também seguir a tradição de rezar o Crê em Deus Pai, tocando a imagem de Pedro, professando juntamente com Pedro a fé católica. Por último, fomos visitar o Santuário Nossa Senhora da Revelação, a única aparição de Nossa Senhora em Roma, reconhecida pela Igreja. E lá também celebramos a Eucaristia na Gruta das Aparições. É interessante notar que, nessas aparições de Nossa Senhora da Revelação, ela aparece a 3 crianças pequenas, filhos de um protestante, que queria matar o Papa, afirmando que ele era besta, como todos esses imbecis, que ainda hoje falam que o Papa é besta. São eles uma verdadeira besta, não é o Papa. Refutando em tudo a fé católica, a Eucaristia, o dogma da Imaculada Conceição de Maria, como também a infabilidade papal. Este homem de coração duro se chamava Bruno Cornacchiola, mas a 12 de abril de 1947, por volta das 16 horas, a bela senhora, vestida de branco, cândido, luminoso, símbolo da pureza, com manto verde que a cobria, tinha nas mãos a Bíblia. E a bela senhora disse a Bruno as seguintes palavras: sou aquela que está na Santíssima Trindade, sou a Virgem da Revelação. O meu corpo não podia sofrer corrupção. Tu me persegues, agora basta. Entra novamente na vinha santa, na corte celeste, presente aqui na terra, que é a Igreja Católica. O que te salvou foram as 9 sexta-feiras santas que fizeste ao Sagrado Coração de Jesus, antes de tornares protestante. Agora, a tua missão é rezar o rosário pela conversão dos incrédulos. Olha que paulada! Eu não queria estar no lugar dele. Danilo, pega um copo de água para mim, por favor. Após a conversão deste incrédulo, o seu retorno à verdadeira igreja, muitos outros protestantes se converteram. E ali no local das aparições foi edificado um santuário. E eu senti ali um forte chamado a amar as Sagradas Escrituras